Oi gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Roberto. Bem-vindos a mais um vídeo do Veda. E hoje nós vamos falar pra vocês das nossas leituras no mês de março. Eu li 5 livros e um quadrinho. Eu li 4 livros e um quadrinho. No caso, o quadrinho foi o mesmo, né? Vamos começar por ele? Vamos. Beleza. Bom, o quadrinho que a gente leu, os dois, né? Não foi ao mesmo tempo, você leu um dia e eu li no outro. Foi Saga, volume 2, do Brian Vaughan e da Fiona Staples, com tradução do Marquito Maia, lançado aqui no Brasil pela Devir. Esse aqui é o volume 2, a gente tem também o volume 1. E o Roberto prometeu que vai fazer uma resenha em breve pra vocês. E aí, Rob, o que você achou dessa história? Eu achei que tá tudo muito caro. Não, acho que isso não diz nada sobre a história, mas tudo bem. Eu acho que os quadrinhos estão muito caros. Que eu estou aceitando de presente de aniversário dos nossos queridíssimos fãs. Podem mandar o volume 3 pelo correio pra gente. Mas eu gostei muito da história. É muito boa, né? É muito divertido. É uma space opera muito louca. Pra contextualizar pra vocês, no volume 1 a gente conhece os dois protagonistas. Eles são de raças diferentes, de planetas diferentes, e são raças inimigas que estão em constante guerra uma com a outra. E aí eles fogem, tem uma filhinha, e aqui conta a história deles com a filhinha, e que no caso eles encontram os pais dele, né? Os pais dele. É muito legal. Bom. O desenho da Fiona Staples é muito bom. Eu quero ler muitos próximos também. E o texto do Brian Vaughan continua maravilhoso, Não, é incrível. Essa HQ é maravilhosa, é uma das HQs mais importantes escritas recentemente. A gente também lê um livro, não ao mesmo tempo, eu li primeiro, você leu depois desse caso, aqui não é um negócio que a gente fica tipo, olha isso, e a pessoa vai lendo, olha, volta, vai, volta. Não, mas no mesmo mês a gente leu A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Era um dos meus 12 livros pra 2018. Eu já tinha lido antes, eu reli esse ano. Roberto falava muito que eu precisava ler esse livro, então eu peguei e finalmente li, e é maravilhoso. Faz uns 3 anos que eu tô falando pra Gabi ler esse livro. Essa edição aqui é da Aleph, com tradução da Suzana de Alexandria. A tradução tá muito boa, a edição tá muito boa, né? E o Roberto vai fazer um clássicos da ficção científica pra vocês, né? Refazer. Mas é uma história muito bonita e eu acho que eu vou deixar o Rob falar pra vocês no clássicos. O que você acha? Aproveita que eu vou falar no clássicos e fala o que você achou agora. Ah, boa! Eu achei um livro muito bonito, muito triste, muito pesado em alguns momentos, né? E diferente de tudo. E diferente, que né? Foi muito diferente, foi um livro que não foi fácil de ler. A escrita da Ursula Le Guin nesse livro não é simples, não é, assim, cadenciada. Nos outros livros também não é muito simples. Não é muito simples, mas é muito boa. E a história que ela conta de um homem que vai passar um tempo num planeta em que as pessoas não têm gênero definido é muito interessante. Eu recomendo que vocês deem uma chance pra esse livro. No mês de março eu li alguns clássicos da ficção científica, como o Roberto e eu mostramos. Eu li A Mão Esquerda da Escuridão e eu também li Kindred, da Octavia Butler, lançada aqui no Brasil pela editora Morro Branco, com tradução da Carol Caires Coelho. Eu já fiz um vídeo sobre esse livro junto com a Kelly, vou deixar aqui nos cards pra vocês. E eu li esse livro numa noite só. Ele não é muito pequeno, né? Mas eu tava tão empolgada com a história que eu não consegui parar, e aí era tipo 4 da manhã quando eu terminei. Por isso que eu falo pra vocês que eu não sou um parâmetro para falar que livros que a gente pode ler em um dia. Mas enfim, é uma história em que a protagonista, a Donna, volta pro passado dos Estados Unidos durante a guerra, antes da Guerra Civil, e ela é negra, então ela volta pra um período escravagista numa fazenda de um antepassado dela que era senhor de escravos. E ela tem que salvar a vida dele continuamente. É uma história muito bonita, muito triste, muito pesada, e eu achei ela incrível. É com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano. E eu acho que vocês deviam assistir o meu vídeo pra saber o que eu achei do livro com mais profundidade, mas já adiantei pra vocês que foi realmente um dos melhores livros desse ano. Além do Saga e A Mão Esquerda da Escuridão, eu li outros 3 livros no mês de março. O primeiro deles foi Um Tom Mais Escuro de Magia, da V.E. Schwab, que na verdade é um pseudônimo usado pela Victoria Schwab. E este livro aqui é da editora Record, com tradução de Ana Carolina Delmas. Gabi tinha me recomendado ler esse livro já faz muito tempo, caso eu quisesse ler uma fantasia leve e descompromissada, e foi exatamente isso que eu consegui. Essa é uma história de 4 Londres diferentes que habitam em universos paralelos, né? Uma meio que em cima da outra. Então você tem a Londres vermelha, branca, cinza e preta, e cada uma delas tem tons variados de magia, e o protagonista consegue caminhar por todas elas. Achei um livro assim de uma leitura extremamente fácil, muito rápido, muito fluido, muito gostoso, muito leve e descompromissado, que era justamente o que eu tava querendo depois de ter lido um livro denso e difícil, que foi A Mão Esquerda da Escuridão. Eu não falei no começo do vídeo, mas como março foi o mês das mulheres, por conta do projeto Mulheres pra Ler, do Canto em Canto
conto lá da Yara Piccolo, eu li só mulheres. Então outra mulher que eu li, além da Octavia Butler e da Ursula Le Guin, foi a Claire Vanderpool com Minha Vida Fora dos Trilhos, lançado aqui pela Dark Side Books, com tradução da Débora Isidoro. Eu já tinha lido outro livro da autora e tinha gostado muito, mas esse aqui tava na minha estante, eu comprei acho que ano passado e ficou lá. E aí eu falei, vou pegar, parece legal. E é um livro muito bonito. A gente acompanha a história de uma menina que mora nos Estados Unidos e ela é deixada pelo pai num trem para ir para a cidade onde ele cresceu. Lá ela encontra alguns objetos de alguns adolescentes da época do pai dela e ela começa a trabalhar para uma vidente que vai contando a história do lugar para ela, e é muito, muito interessante acompanhar a jornada dela, conhecendo essas pessoas e como esses objetos se encaixam nessa história. É uma história triste, assim, não é nada animadora nem muito esperançosa, digamos assim, porque trata de coisas como racismo e a Ku Klux Klan e tudo mais. Mas no geral eu gostei bastante, achei um livro muito bonito, mas eu acho que da autora eu gostei mais ainda em Algum Lugar nas Estrelas, que eu li no passado retrasado. Depois eu li O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, segundo volume da trilogia do Senhor dos Anéis, escrita pelo J.R.R. Tolkien. Se você nunca ouviu falar desse livro, então realmente tem algo muito errado com você. Eu mencionei que no fim do ano passado eu li A Sociedade do Anel como parte do projeto de leitura do Senhor dos Anéis. Não tinha gostado muito, mas foi uma coisa meio minha, porque eu tava acostumado muito com os filmes do Peter Jackson, tava esperando uma coisa mais parecida com os filmes, e aí eu encontrei A Sociedade do Anel e achei que o tom era completamente diferente do filme, e isso me deixou meio estranho, assim. Em compensação, eu amei As Duas Torres, eu achei incrível, eu achei muito superior à Sociedade do Anel, minha opinião, claro. Uma leitura muito mais dinâmica, acontece muito mais coisa, tem muito mais ação, é bem mais divertido, assim, bem mais rápido, bem mais fácil de ler do que o primeiro. E depois que eu terminar a trilogia, aí eu vou fazer um vídeo falando deles todos pra vocês, tentando trazer alguma coisa nova, porque eu não sei o que já não foi dito sobre esta série. Depois de ler A Mão Esquerda da Escuridão, eu entrei numa ressaca literária. Eu fiquei quase uma semana sem pegar nada pra ler, como vocês viram no meu vlog. Se não viram, vou deixar o vlog nos cards pra vocês darem uma olhada. Aí, numa tarde que eu tava aqui em casa sem fazer muita coisa, eu resolvi pegar um livro na estante e começar a ler enquanto eu tava deitada, e eu peguei o Só Escute, da Sarah Dessen, lançado pela Seguinte no ano passado, com tradução da Alessandra Steschi. Eu peguei esse livro porque eu já tinha lido um outro livro da Sarah Dessen e tinha gostado, sabia que era um YA contemporâneo e que talvez fosse uma leitura um pouco mais leve do que as ficções científicas que eu tava lendo. Fui ler e li num dia só, porque eu já falei, sou essa pessoa que lê livros gigantes num dia só. Comecei de tarde, terminei na hora de dormir. É um livro até que grandinho, tem mais de quase 350 páginas, e é uma história bem interessante de uma adolescente que é um pouco excluída na escola. Ela tá tendo alguns problemas porque brigou com a melhor amiga, que é a pessoa popular. Ela conhece um garoto que tá sentado com ela no lugar dos excluídos lá na escola, começa a conversar com ele, eles viram amigos, e tem toda uma história de música, e como todos os livros da Sarah Dessen, aborda alguma questão que a gente tem na adolescência um pouco pesada, que no caso aqui é uma tentativa de estupro. No outro livro que eu li dela era também um problema com assédio com um amigo do irmão da protagonista. Eu acho que o outro livro até abordou isso de forma melhor, mas esse livro é bem fácil de ler, bem rápido. A história é bem envolvente, e a Sarah Dessen conta a história de uma forma bem legal, indo e voltando e não entregando diretamente pra gente tudo o que aconteceu. A gente vai lidando com isso conforme a protagonista vai lidando com o problema dela também. Por último, eu finalmente, depois de várias tentativas fracassadas nos últimos 4 ou 5 anos, li A Cidade e as Estrelas, do Arthur Clarke. Esse é um livro que a minha mãe me recomendou quando eu era criança, mas eu acabei não lendo. Depois, quando eu era mais adulto, eu fui lá, tentei ler, não consegui ler, larguei no meio, depois tentei de novo, não consegui, aí tentei uma terceira vez, não consegui, e todas as vezes eu falava, puxa, mas eu tô gostando do livro, sempre acontecia alguma coisa que eu não conseguia terminar de ler. Bom, eu consegui terminar de ler finalmente, e agora eu entendi por que eu larguei o livro tantas vezes. Esta edição aqui é da editora Devir e conta com uma tradução do Hélio Pólvora, só que esta tradução ela é da década de 60, ela meio que foi adaptada assim para nossa época. O problema é que ela foi muito mal adaptada, tá com tantos erros, tantos problemas. Tinha frases que eu lia, relia e não fazia o menor sentido. Até cheguei a mostrar pra Gabi, a gente deu muita risada com algumas frases que tinham nesse livro que realmente não tinham o menor
não tinham nem pé nem cabeça. E aí tava tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que eu larguei a edição e peguei outra edição. Essa edição aqui é da Abril Cultural. Ela tem uma outra tradução, é uma edição mais antiga do que a da Devir, mas tem uma tradução que fluiu muito melhor. E aí eu consegui finalmente ler o livro, que vai fazer parte do Clássicos da Ficção Científica, se Deus quiser, ainda nesse Veda, se não em breve. A tradução desse livro é de um cara chamado Donaldson Garshagen. Esse livro fala de uma cidade chamada Jaspar, que é uma cidade que sobreviveu 1 bilhão de anos no futuro, depois da queda de um grande império galáctico que forçou a humanidade a voltar para o planeta Terra. E a história acompanha um menino chamado Alvin, cuja missão na vida dele é descobrir o que há além dos muros dessa cidade. Eu amei a história do Arthur Clarke, é o meu livro favorito dele até agora. Eu confesso que eu não li muitos livros do Arthur Clarke, mas este foi o meu favorito até o momento. E eu recomendo seriamente que vocês procurem a edição do Abril Cultural, porque a edição da Devir tá muito, muito ruim. E aí, por último no mês, eu li De Volta Pra Casa, da Shannon Maguire, também lançamento da Morro Branco, esse aqui mais recente, também capa dura, tá uma edição bem bonita. A tradução é da Ana Def Duarte, é um livro bem curtinho, tem 180 páginas. Falei dele nos livros pra ler em um dia, embora eu não tenha lido em um dia, porque eu tava viajando, enfim. É um livro bem interessante, de fantasia, a gente acompanha algumas crianças que foram pra mundos mágicos e tem que lidar com isso quando elas voltam. É o primeiro de uma série, pelo que eu entendi, tô louca pra ler os próximos. Tinham me falado que era uma história que você fica pensando, cara, por que que eu não pensei nessa história antes? E é exatamente assim que eu me senti quando eu terminei essa história, porque é um negócio que a gente, assim, vê sempre, sabe? Crianças que vão pra mundos mágicos e encontram criaturas mágicas e tudo mais, mas são poucas as histórias que abordam o que acontece depois com elas, não é mesmo? Bom, gente, então no mês de março eu li esses livros aqui, mais o Saga que tá com o Roberto. E eu li esses daqui, sendo que esses dois aqui, na verdade, são o mesmo livro. Mais A Mão Esquerda da Escuridão. Mais A Mão Esquerda da Escuridão. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um joinha, comenta aí que livros vocês leram no mês passado, se vocês leram algum desses livros que a gente leu, o que vocês acharam. Se inscrevam no canal caso não sejam inscritos, cliquem, essa é minha frase favorita, padrão, minha frase favorita da vida. Cliquem no sininho para não perderem nossas notificações. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos vídeos dos Veda. Que eu já falei. Ah, então até amanhã, gente. Tchau. Tchau.